Aleluia, graça e paz, queridos, sejam bem-vindos ao nosso culto de celebração. Nesse momento eu quero pedir que você, para o que você está fazendo, chame as pessoas na sua casa, para a sala, assistir esse culto e convide alguém para assistir com você, amém? Nós vamos estar orando agora, agradecendo ao Senhor por mais um dia, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e declarando que esse tempo está passando em nome de Jesus. Vamos poder estar reunidos em breve para a glória de Jesus, presencialmente, com todos os irmãos, né, reunidos, todas as células. Vai ser um tempo precioso. Mas cremos que esse tempo é um tempo de aprendizado, é um tempo que o Senhor está tratando conosco, nos ensinando, nos preparando para algo lá na frente. Então vamos agradecer por todas as coisas em nome de Jesus. Senhor, nós te damos graças, nós te louvamos, nós te adoramos. Pedimos que o Senhor venha nesse lugar, Senhor, nessa casa, Senhor, em cada lugar agora que está sendo transmitido, Senhor, esse culto online, aonde as pessoas estiverem nesse momento, que a Tua presença invada, Senhor, esse lugar, esse local, invada, Senhor, os corações que estão ouvindo, Senhor, a Sua palavra. Estaremos, Senhor, declarando canções de adoração, canções, Senhor, a Ti, Senhor, levantando o Teu nome nesse lugar, porque Tu és o único digno de ser adorado. Nós Te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado, pela provisão, pelo Seu cuidado. Te agradecemos por nossa família, por esse dia. Te agradecemos pela oportunidade de podermos ouvir a Sua palavra ainda com liberdade. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Fica conosco e que esse culto, Senhor, nós possamos Te dar o nosso melhor, celebrar o Teu nome em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós vamos celebrar o nome de Jesus, começar celebrando, declarando para o nosso Deus que nós estamos prontos para atender ao chamado, amém? Vamos declarar: eis-me aqui, Senhor. E de pregar o amor de Deus, fazei discípulos de todas as nações, aonde houver trevas que haja luz. O mar é grande, vamos partir. Lance suas redes ao mar. Chamado do semeador, eis-me aqui, Senhor. Se não for você, quem será? Se você não for, quem irá? Ouço o chamado do semeador, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Chegou o tempo das multidões e de pregar o amor de Deus. Fazei discípulos de todas as nações, aonde houver trevas que haja luz. O mar é grande, vamos partir. Lance suas redes ao mar. Vamos entrar juntos. Chegou a hora, não dá pra esperar. Esse é o tempo, chegou o momento. Vamos
será? Se você não for, quem irá? Ouço o chamado do semeador, eis-me aqui, Senhor. Se não for você, quem será? Se você não for, quem irá? Ouço o chamado do semeador, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia! Adorado seja o nome do Senhor Jesus. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Vamos declarar confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiamos em Ti, Jesus. Os nossos olhos estão em Ti, Jesus. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos seguirem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Nós confiamos em Ti, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão. Cante isso. O nosso Deus é mais forte. Creia nisso. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Aleluia. Tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Não há mais alto nome. Mais
seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia, você pode oferecer um aplauso ao Senhor na sua casa. Glória a Deus. Sim, Jesus, em Ti nós não somos abalados. Sim, Jesus, Tu tens a voz mais doce. O Senhor nos comprou para si. Tu me compraste para Ti, não resistirei, Te servirei até o fim. O Teu amor é incomparável, nada é igual à Sua voz, a voz mais doce que eu já ouvi, que me amou e me chamou pelo nome. A voz mais doce que eu já ouvi, que me salvou, com seu sangue me comprou. A voz mais doce que eu já ouvi, que me chamou pelo nome. A voz mais doce que eu já ouvi, que me salvou, com seu sangue me comprou. A voz mais doce que eu já ouvi, que me amou, com seu sangue me comprou. A voz mais doce que eu já ouvi, que me salvou, com seu sangue me comprou. Aleluia. Sim, Tu és o Cordeiro que venceu, o Cordeiro que venceu a morte. Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder. Digno de receber a glória, a honra e o poder.
receber a glória, a honra e o poder. Digno de receber a glória, a honra e o poder. Digno de receber a glória, a força e o poder. Aleluia. Aleluia. Santo, santo é o Cordeiro que venceu. Aleluia. Aleluia. Santo, santo é o Cordeiro que venceu. O Cordeiro venceu. O nosso Redentor vive. Ele vive. De receber a glória, a honra e o poder. Digno de receber a glória, a honra e o Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. O nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Toda honra, toda glória seja dada ao Cordeiro que vive. E em Ti, Senhor, nós temos confiança. Em Ti depositamos toda a nossa confiança. Nesse momento, eu quero iniciar um período de intercessão baseado no livro de Jó, capítulo 14, versículo 7. Assim diz a palavra do Senhor: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Nessa tarde eu quero dizer: há esperança para você, há esperança para a sua casa, há esperança para a nossa nação, porque a nossa esperança é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Oramos, Senhor, pela nossa política, Deus. Oramos pelos políticos, Senhor. Há esperança para a nossa política. Sara, Senhor, nossa política, Pai, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, abençoando os três poderes: legislativo,
objetivo no qual eles estão lá, que é criar e votar leis, não para seu benefício próprio, mas para benefício da nossa nação. E oramos nessa tarde pela cura, Senhor, da nossa política. Oramos nessa tarde para que os nossos políticos, o Senhor possa converter o coração dele, porque há esperança para a nossa política, em nome de Jesus. Quero orar agora pela tua casa, pela tua família. Há esperança, meu irmão. Você que está em casa, há esperança para você. A sua esperança é o Senhor Jesus Cristo. Se tiver algum enfermo, declaro agora a cura sobre essa casa. Cura física, cura espiritual, cura da alma, em nome de Jesus. Cura sobre a tua vida, cura sobre a tua família. Oramos, Senhor, por essa casa, Senhor. Traz provisão. Derrama a tua provisão, Pai. Derrama a tua graça. Fortalece esse marido, fortalece essa esposa, esse filho. Que haja amor, em nome de Jesus. Oramos pela prosperidade bíblica nessa casa, pela provisão, em nome de Jesus. Se tiver alguém desempregado, se tiver alguém que não possa trabalhar, Senhor, traz provisão sobre essa casa, sobre essa família, e que o coração deles possa estar confiante, não em homens, mas em Ti, porque o Senhor é o Jeová Jireh, o Deus de provisão, nosso Senhor, nosso Salvador, e nós cremos em Ti, Pai, porque há esperança para mim, há esperança para você, e a nossa esperança está no Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Vem abençoando, Pai, nossa igreja, nossa liderança, nossos pastores, em nome de Jesus. Cada líder de célula, cada discipulador, cada membro, que o nosso coração possa estar em Ti, Senhor. Que o nosso coração possa estar no Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa igreja. Te agradecemos, Senhor, até ontem 135 mil curas sobre o Covid-19. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Cremos em Ti, Senhor. Oramos e abençoamos os profissionais da área de saúde que estão na linha de frente nessa guerra. Oramos, Senhor, por uma vacina, Senhor, que já está sendo feita. E cremos, Senhor, em Ti. Cremos na cura dessa pandemia. E já Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer em nossas vidas. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Saiba agora como contribuir com seus dízimos e ofertas. Através de transferência ou depósito bancário para a Caixa Econômica Federal, agência 0052, operação 003, conta corrente 1882, dígito 0. E não esqueça de enviar o seu comprovante através do aplicativo PagSeguro com o QR Code ou também aplicativo Prover, que estará disponível na loja virtual do seu celular, e você usará o código da nossa igreja, CCA 2020. Se você deseja, você pode também entrar em contato com os nossos tesoureiros, Washington, Aline e Elizabeth. Graça e paz, igreja, um bom final de tarde e um bom início de noite. Depois desse louvor abençoado e desse período de intercessão que todos nós fizemos, a esperança está em Jesus e todas essas coisas vão passar. Eu acredito fielmente que Deus está no controle de tudo e que você também possa estar acreditando. Então nessa noite, estarei falando de 3 personagens que vocês pudessem prestar um pouco atenção,
Começar falando em 2 Samuel, no capítulo 24, no versículo 18 em diante. Naquele mesmo dia, Gad foi dizer a Davi: vai e edifique um altar ao Senhor na ilha de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à ordem que Gad tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e se prostou-se perante o rei com o rosto em terra e disse: por que o meu senhor e rei veio ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi: o meu senhor e rei pode ficar com o que desejar e oferecer um sacrifício. Esse é o primeiro personagem. O que foi que Araúna fez? O rei solicitou algo a ele e em nenhum momento ele hesitou em entregar o que o rei tinha oferecido. E é a primeira pergunta que faz para você: o que é que o seu rei e senhor está lhe solicitando nessa noite? E para continuar a história, Davi comprou a eira e ofereceu em sacrifício. Porém, ele não queria pegar ela de graça. Ele queria fazer uma coisa que custasse para ele. Segundo ponto, que é Davi agora. Você está oferecendo algo ao Senhor que lhe custe? E agora o terceiro personagem, você vai olhar para Salmo 116, no versículo 12. O terceiro personagem: como posso eu retribuir ao Senhor por toda a sua bondade para comigo? O terceiro personagem sou eu e você. O que é que nós vamos fazer diante do Senhor? O que é que seu rei e o seu senhor está lhe pedindo nesse momento? Os dois primeiros personagens nós vimos o que eles fizeram. O primeiro, ele não recusou o que o rei lhe pediu. Ele ofereceu sem hesitar. O segundo, ele não quis oferecer nada que lhe custasse, e sim que custasse a ele, nada que não lhe custasse. E o terceiro personagem, que sou eu e você, nós que estamos aqui, qual será a nossa conduta perante o nosso Rei e Senhor? Então, nesse momento, você possa estar oferecendo sacrifício de louvor ao Senhor, você possa estar ofertando com muito amor e alegria, você possa estar dizimando com muito amor, com muita alegria, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito. E só para lembrar, não esqueça, se você for ofertar por meios eletrônicos, de enviar o comprovante para os nossos tesoureiros, amém? Então, nesse momento, vamos estar orando, que você possa estar refletindo sobre esses dois personagens e o terceiro, que é você. O que é que você vai fazer nesse momento, amém? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pelo sacrifício do nosso irmão Jesus, que nos deu a oportunidade de ser teus filhos. Muito obrigado, Pai, por todas as situações que estão acontecendo. Obrigado por todo o suprimento. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa estar abrindo agora oportunidades para os nossos irmãos estar conseguindo manter nossas famílias, suas famílias, que nossos irmãos possam estar dependentes do Senhor em todas as situações, e que em nome de Jesus nós possamos ter a melhor conduta perante as suas perguntas. Desde já eu te agradeço em nome de Jesus, amém. Posso ofertar com muito amor e alegria. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante
baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia. Graça e paz, igreja. Glória a Deus. O Senhor é bom, amém? Vamos estar compartilhando a palavra do Senhor neste momento. E eu queria convidar você a estar orando nesse momento. Se você tiver acesso aí na sua casa a uma Bíblia, você pegue sua Bíblia. Se não, você pode usar o aplicativo no seu celular, caso você não esteja usando o celular para assistir essa live, e nós vamos estar compartilhando a palavra, amém? Mas antes vamos estar orando. Queria convidar você a reverenciar o Senhor neste momento. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua presença na nossa vida, na nossa casa, por esses louvores tão poderosos, Senhor, que toca o nosso espírito de maneira profunda. Senhor, nós sabemos que, de fato, a nossa esperança está em Ti. Senhor, e nós queremos, Senhor, também declarar, como cantamos agora há pouco, que nós levaremos a nossa cruz, até que nós possamos trocá-la por uma coroa que o Senhor já preparou para cada um de nós. Senhor, neste momento nós queremos ouvir a Tua voz através da palavra que será liberada neste momento, que o Senhor possa estar abrindo o nosso coração, que o Senhor possa estar abrindo, Senhor, o nosso entendimento, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer ministrar para nós. Pai, no nome de Jesus, nós repreendemos, Senhor, toda distração neste momento, mesmo sabendo que os meus irmãos estão em suas casas próprias, mas nós declaramos em nome de Jesus, reverência à Tua palavra, que todo espírito contrário ao Teu, que tente, Senhor, desviar a atenção dos meus irmãos para não receberem a Tua palavra, para não serem abençoados, nós queremos agora repreender no nome de Jesus e declarar, Senhor, a liberdade do Teu Espírito, Senhor, sobre cada casa neste momento. Em nome de Jesus, nos usa, Senhor, neste momento. Dependemos de Ti, Senhor, que nós possamos fluir com graça e com ousadia, Senhor, através do Teu Espírito que habita em nós. Pai, no nome de Jesus, amém. Você pode dizer amém aí na sua casa? Glória a Deus. Tem gente que está tão aliviado, né? Porque está em casa e não tem aquela história de dizer, olhe para a pessoa que está do seu lado. Que saco olhar para a pessoa que está do lado. Queridos, abra sua Bíblia no livro de Reis, no capítulo 24. Segundo Reis, capítulo 6, irmãos. Perdoa, eu acho que eu falei 24. Segundo Reis, capítulo 6. E nós vamos ler a partir do 24. Amém? E o tema dessa palavra que eu coloquei aqui é: quem é você em tempo de crise? Quem é você em tempo de crise? Irmão, na verdade, estava comentando com meu esposo, estou pedindo graça a Deus para conseguir ser o mais breve possível. Eu falei para ele que eu gostaria de dividir essa ministração numa série de 4 mensagens. Porém, como eu não tenho condição de ministrar todos os domingos ou 4 domingos seguidos, eu vou tentar compactar o máximo possível
para conseguir dar todinha hoje, amém? Então, se acomoda aí na tua casa, relaxa e nós vamos agora embarcar juntos, amém? Bruce estava aqui falando sobre oferta e ele falou sobre 3 personagens. 2 e mais um que somos nós, que sou eu, que é você. E eu quero falar também sobre alguns personagens, né, que está aqui bem em ênfase nesse texto. E o último personagem é eu e você, amém? Somos nós e nós precisamos, de fato, refletir quem nós temos sido ou que tipo de atitude nós temos tomado mediante a crise que nós temos enfrentado. Então, segundo Reis, capítulo 6, a partir do versículo 24, diz assim. Eu quero que você preste bastante atenção porque é uma leitura um pouco longa, tá bom? Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: "Socorro, majestade!" O rei respondeu: "Se o Senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas?" Contudo, ele perguntou: "Qual é o problema?" Ela respondeu: "Essa mulher me disse: 'Vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu.' Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo, junto ao corpo. E ele disse: "Deus me castigue com todo o rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre seus ombros." Capítulo 7, versículo 1. Eliseu respondeu: "Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata." O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: "Ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer?" Mas Eliseu advertiu: "Você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma." Haviam 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: "Por que ficar aqui esperando para a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos." Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa tenda, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: "Não estamos agindo certo. Este é o dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei." Queridos, eu escolhi esse texto
E, na verdade, eu estava mesmo querendo falar sobre tempo de crises. E como foi um texto onde eu pude encontrar várias situações em um único texto, eu resolvi trazer esse texto para compartilhar com vocês. Porque nós sabemos que temos vivido dias difíceis, sabemos que temos vivido, queridos, dias de muitas crises. Crise financeira, crise nos relacionamentos, crise na nação como um todo, crises emocionais, crise existencial. Então, esse tempo que nós estamos vivendo atualmente tem desenvolvido diversas crises para a sociedade como um todo. Então, diante desse texto, nós podemos ver aqui um cenário de crise. O texto diz que Samaria estava diante de um colapso. Samaria estava diante, de uma situação onde a fome estava grande, não havia colheita, não havia como plantar, eles estavam sob ameaça e a coisa estava feia. A coisa estava feia em Samaria. Então, para não demorar muito explanando toda a situação que estava acontecendo, eu queria que você entendesse que Samaria estava numa crise profunda. Samaria ali era uma cidade, amém? Não é Dona Maria, tá? É Samaria. Então, o rei é o primeiro personagem que eu queria falar. A gente vê aqui que o rei, ele, quando viu determinada situação, quando viu o que a crise estava causando, o rei, ele próprio, entrou em crise. Então, eu queria compartilhar com vocês algumas situações que ele colocou, e eu queria que você começasse a refletir sobre como você está enfrentando esses tempos de crise. A primeira coisa que ele fez foi procurar um culpado para a crise. A gente vê aqui no capítulo 6, versículo 31, que o rei diz assim: Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre seus ombros. E ele vai mesmo, e ele envia mensageiro e vem em seguida, e ele vem para matar Eliseu, colocando agora uma culpa sobre o profeta, uma culpa que não era dele. Então a gente vê aqui a primeira situação. E muitas vezes nós estamos nessa crise que nós estamos enfrentando, procurando um culpado para aquilo que nós estamos passando. E nós culpamos o governo, e nós culpamos o presidente. Muitos culpam o presidente, outros culpam os governadores, outros culpam os prefeitos, e cada um vai procurando um culpado para a crise em que a sociedade está inserida. Mas nas crises pessoais que nós enfrentamos no nosso dia a dia, muitas vezes nós estamos assim, procurando um culpado. Culpa, no nosso contexto de igreja, culpa o líder, culpa o discipulador, culpa o pastor. A pessoa nunca assume a responsabilidade que é sua. O rei aqui, ele não assumiu a responsabilidade como liderança ali diante de um povo. Ele procurou alguém para responsabilizar pela crise que estavam enfrentando. Então, queridos, a crise que você tem enfrentado, seja ela uma crise na saúde, seja ela uma crise financeira, seja ela uma crise ministerial, quem você tem culpado? Então, essa é a primeira reflexão que nós precisamos fazer. Outra atitude que nós vemos aqui do rei, mediante a crise que estava ali, a gente vê aqui posturas arrogantes. A gente viu que quando ele ouviu a mulher clamando por socorro, ele diz assim: se Deus não lhe ajudar, muito menos eu posso fazer alguma coisa. Veja o nível de arrogância daquele homem. E aí, de repente, ele resolve perguntar: mas o que é mesmo que está acontecendo? E quando ele escuta aquilo ali, o rei rasga as suas vestes reais,
e o povo vê que por baixo daquela roupa havia panos de saco. Eu não sei se você conhece o sentido da roupa de saco. Antigamente, os reis ou os sacerdotes, pessoas de influência, quando elas queriam demonstrar sinal de humilhação ou sinal de tristeza, quando eles estavam muito entristecidos, ou quando eles estavam assim, queriam se humilhar diante de Deus, eles vestiam panos de saco. Nós encontramos vários textos na Bíblia falando sobre o pano de saco. E isso, vestir pano de saco, significava mostrar tristeza por aquela situação, ou se humilhar. Mas a gente percebe que o pano de saco, que o rei, como pessoa que representava ali aquele povo, aquela nação como um todo, aquele rei, ele sabia que ele precisava usar pano de saco para dizer: essa é a minha situação como rei, a gente está junto, eu também estou triste, eu também estou assim, com meu espírito, sabe, humilhado. Ele sabia que ele precisava vestir, ele vestiu o pano de saco, mas ele por cima, por causa de uma arrogância, ele manteve a capa real. Ele manteve a aparência de: o rei aqui sou eu. Então eu vejo nisso uma atitude arrogante. Às vezes a pessoa está na pior, às vezes a pessoa está de dar dó, mas quando você vai falar com ela, é um nariz empinado, é uma cara de: não, está tudo bem. Por quê? Está acontecendo alguma coisa com você, mas o camarada está todo ferrado, sabe? E eu vejo aqui, esse rei, eu não consegui enxergar ele com outros olhos. Eu consegui aqui enxergar um homem que estava triste, um homem que estava se sentindo humilhado mediante a situação que estava ali, sobre aquele povo que ele presidia, mas ele queria manter a postura. Ele queria mostrar algo que não era a realidade. E, queridos, quantas vezes na crise, porque as crises, elas servem para revelar quem nós somos. A crise, ela fala de nós mais do que qualquer outro tempo, sabe? E eu vejo aqui, eu lendo esse texto, no versículo 30, quando diz que o rei rasgou as suas vestes e todo o povo viu que ele estava de pano de saco. Eu não consegui ter outra visão a não ser uma visão de arrogância. Alguém que estava querendo esconder por trás do título, esconder por trás de uma capa aquilo que de fato estava dentro, que era humilhação, vergonha e tristeza. Outra coisa que eu vi nesse rei, e que muitas pessoas têm sido acometidas por esse mal, é, diante da crise, perder a fé e a esperança. Então, aqui no capítulo 6, no versículo 33, diz assim, que enquanto Eliseu ainda falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora, o rei disse: essa desgraça vem do Senhor. Por que devo ainda ter esperança no Senhor? Queridos, a gente percebe aqui que durante um tempo, quando a gente lê essa colocação, por que devo ainda, significa que até certo ponto ele creu. Porque a fala não foi: por isso que eu nunca acreditei. Por isso que eu nunca depositei a minha fé. Por isso que eu nunca tive esperança nesse Deus. Não. Quando a gente lê o texto lá em cima, a gente percebe que Eliseu, ele beneficiou por muito tempo esse mesmo rei. Porque o exército lá do inimigo estava querendo atacar Samaria, mas Eliseu, como homem de Deus, sempre tinha a revelação de Deus do que o rei estava tramando e mandava um mensageiro dizer ao rei: não vá para tal lugar, porque o rei tal dos arameus, eu acho, ele vai atacar por lá.
não está montando emboscada ali. Aí o rei de Samaria ia para outro lado. Então, aconteceu várias situações que Eliseu salvou o povo, Eliseu salvou Samaria, salvou a pele do rei, porque ele tinha a revelação de Deus e mandava avisar o rei. Então, até aí, o rei estava bem, estava recebendo livramento, estava recebendo, a proteção ali de Deus através do profeta. Então, para ele estava tudo bem. No momento que a coisa piorou, no momento que Samaria foi atacada, no momento que Samaria entrou em crise, ele virou as costas para o profeta. Quanta gente nós vemos assim? No momento que está recebendo, no momento que está conseguindo juntar algo, no momento que alguém está sendo bênção na vida dela, maravilha. Quando ela retrocede, quando algo dá errado, quando a coisa não está acontecendo da forma que ele gostaria, a culpa vem para aquela pessoa que abençoou tanto. A pessoa já perde a fé, já perde a esperança. Então a gente vê que esse rei, ele creu durante determinado tempo. Ele acreditou, ele tinha fé e esperança. Mas quando ele diz assim, por que devo ainda ter esperança no Senhor? Se foi ele que mandou essa desgraça sobre Samaria. Agora, ele já tinha culpado Eliseu e ainda ele estava culpando o próprio Deus. Ele não se contentou em culpar apenas o profeta. O rei aqui, ele perdeu completamente a fé e a esperança. Eu achei tão forte, irmãos. Na mesma hora o rei disse, esta desgraça vem do Senhor, porque devo ainda ter esperança no Senhor. Quantas pessoas têm perdido a esperança nos tempos de crise? Eu não acredito mais em nada. Eu não acredito em pastor, eu não acredito em líder. É tudo conversa furada. Eu não quero saber de igreja. É tudo sai falando e falando e falando. Por quê? Porque estão na crise. Mas sabe, queridos, quando a pessoa vem estourar, quando a pessoa vem dizer que não acredita mais em nada, que não acredita mais em ninguém, e coloca a culpa na igreja, e coloca a culpa na liderança, e coloca a culpa em Deus, e fica procurando um culpado, porque ele próprio não tem mais fé, porque ele próprio não tem mais esperança. Na verdade, isso já era algo oculto no coração. Mas enquanto estava sendo beneficiado, estava ali suportando. Mas quando a crise vem, não tem como não ser revelado. Não tem como as máscaras continuarem. Sabe, às vezes a crise vem, irmão. Deus permite crise na nossa vida para que a nossa máscara caia, para que a gente realmente demonstre quem nós somos. Eu não acredito que pessoas mudam para pior. Eu acredito em pessoas que mudam para melhor. Porque aí a gente está falando de transformação, de renovação, de algo que nos eleva. Mas mudar para pior, ninguém muda para pior, queridos. As pessoas revelam quem elas são. E é a crise que faz isso com as pessoas. Revela o caráter, revela o que tem no coração. E aqui a gente vê um rei, sabe, que agora Deus já não prestava mais. Não tinha mais como confiar. Ou seja, ele confiava mesmo em Deus, que eu falei aqui, durante um tempo ele creu. Mas ele creu realmente, porque agora até eu fiquei em dúvida. Ou ele estava gostando dos benefícios, do tempo que ele estava sendo beneficiado, do tempo que Deus falava com Eliseu, e Eliseu ia, olha, rei, vai acontecer assim, assim, vai por ali, faz assim, e o livramento estava chegando. Então são coisas que nós precisamos refletir. Outro personagem que tem aqui, que eu não vou nem me deter tanto nele, mas eu queria que você observasse, é o capitão. A gente percebe um capitão aqui na nossa leitura, no capítulo 7. O oficial do rei. No capítulo 7, versículo 2, diz assim, o oficial, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu,
Será que isso seria possível? Porque Eliseu, ele falou, olha, amanhã, por essa hora, a sorte de Samaria vai ter mudado. Amanhã, por essa hora, vai ter prosperidade em Samaria. Amanhã, por essa hora, as vendas vão ser diferentes do que está sendo agora. Irmãos, eu achei tão interessante, né? Aqui, quando a gente leu no texto, que a crise estava tão grande que a gente viu que uma caneca de esterco de pomba valia 5 peças de prata. Eu disse, meu Deus, que crise terrível. Até fezes de animal estava sendo valioso. Irmão, olha, no mundo que fezes vale prata, pode dizer que a crise está para lá de Bagdá, como diz a história, né? Para lá de Bagdá. Então a gente vê aqui que uma cabeça de jumento, eu não sei para que servia cabeça de jumento. Não sei se para fazer uma sopa, para fazer uma escultura, mas uma cabeça de jumento valia aqui 8 peças de prata. Então a gente vê que a crise estava muito grande. Mas deveria ser algo útil, né? Tanto o esterco, que a gente sabe que o esterco serve para cultivar a terra, para plantar. Mas era uma caneca, irmão, para que dar uma caneca de esterco? Mas se as pessoas quisessem um pouquinho para ver se conseguia plantar alguma coisa. 5 peças de prata para comprar uma caneca. Quantas canecas uma pessoa ia precisar comprar para conseguir cultivar um pedaço de terra para o plantio? Então a gente vê aqui que crise intensa. Mas Eliseu disse, amanhã por essa hora, tanto a cabeça de jumento quanto o esterco vão ser vendidos, os dois, por 1 peça de prata. Olha a promoção, irmão. Nem no Black Friday tem promoção como essa. Irmão, era coisa aqui que ele dizia assim, amanhã, hoje está essa crise, né? Amanhã é só prosperidade. Mas esse oficial, o amigo do rei, aquele que estava junto, aquele que o rei estava apoiado sobre o braço dele, ele disse assim, nem que Deus abrisse as comportas do céu, isso seria possível. Irmãos, você percebe que a incredulidade de uma pessoa contamina a outra? A sua incredulidade contamina as pessoas que estão perto de você. Você sabia disso? Isso acontece muito nos casamentos. A Bíblia diz, né, quando a gente fala muito, quando a gente vai ministrar em casamento, quando a gente vai falar para casais, que o Senhor disse que é melhor que andem 2, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Isso é bíblico. Se um está fraco, o outro está forte para ajudar a erguer aquele que está fraco. Isso é bíblico. Mas sabe o que a gente tem visto hoje nessa crise? Um cai e trai o outro junto. E fica os dois caídos. Irmão, isso não é bíblico. Eu já passei por muitas crises com meu esposo. Nesses dias a gente vai estar falando em uma das nossas lives sobre relacionamento e a gente quer compartilhar alguns momentos que nós já vivemos nesses quase 25 anos de casados. Nós estamos com 24 anos, vamos completar 25 em fevereiro. E nós queremos compartilhar algumas coisas. Mas eu louvo a Deus, porque diante de todas as crises que nós passamos, quando um estava capengando, o outro dizia, amor, vamos levantar e vamos orar, vamos estabelecer um tempo de jejum. Nós não nos permitíamos ficar os dois, um para um lado, outro para o outro, cair e morrer. Nunca permitimos isso. Está aqui meu esposo, que não me deixa mentir. Está ali assistindo. Nós sempre tivemos essa percepção, sabe, de que eu na vida dele e ele na minha vida representa o apoio de Deus sobre a vida do outro. A ajuda, o sustento. Mas, e não, é verdade, amor, apoio, vamos deitar aqui, vamos chorar, vamos morrer. É o que nós temos visto hoje, em meio à crise. O marido que cai leva a mulher junto, ou vice-versa, a mulher que cai traz o marido junto. Na síndrome do Éden. Irmãos, promessa de Deus para mim e para a sua vida é um cair e o outro ajudar a levantar e não cair junto. E a gente vê aqui que o rei perdeu a esperança.
E o oficial dele, aquele que estava dando o braço, aqui, rei, se apoia aqui em mim, estava numa situação semelhante. Os dois na mesma crise, os dois passando pelas mesmas circunstâncias, os dois perderam a fé e a esperança. Sabe, queridos, não basta ter títulos. Veja que títulos de honra: um rei e um oficial, um capitão, 2 títulos de honra. Mas não basta ter títulos, é preciso confiar em Deus. O meu título e o seu não serve de nada se a nossa confiança não estiver posta no Senhor. Nós precisamos, no tempo de crise, confiar no Senhor. Ai, pastor, ainda bem, olha, por isso, olha, nessas horas eu dou graças a Deus. É melhor não ter título, é melhor não ser nada, é melhor ser um irmãozinho da igreja. Nem baterista eu quero ser só o irmãozinho da igreja. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor já te deu um título, eu não sei se você reconhece. Eu não sei você, mas Deus me deu um título. E eu não estou falando de cargo de igreja. Eu estou falando o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você quer título maior do que esse? Que título extraordinário, querido, mas não basta ter o título, precisamos confiar no Senhor. Outros personagens, que esse daqui, queridos, me chamou muita atenção. Eu gostaria de fazer uma ministração só para falar do rei, uma ministração só para falar desse capitão aqui, desse oficial. E um domingo para cada um, porque eu anotei tanta coisa aqui, mas não é possível. Mas esse daqui eu quero tentar me aprofundar um pouco mais. São as mulheres que estavam ali pedindo socorro ao rei. Essas mulheres muito me chamou a atenção. Porque elas tiveram o que nós chamamos de uma atitude de desespero. Muitas pessoas, diante de crise, tem tomado atitude de desespero. Eu não sei para você, mas para mim, pegar um filho, cozinhar e comer, tem que estar muito desesperado. Você que é pai, você que é mãe, você sabe exatamente do que eu estou falando. Por mais que nós passemos por crise, irmãos, eu acredito que em nossa sã consciência, jamais cozinharíamos um de nossos filhos para comermos, porque estamos passando por crise. Você que é pai, você que é mãe, você pode pensar sobre isso. E você que é filho, você pode pensar também, afinal de contas, seria a sua pele que estaria indo para o caldeirão. Já pensou eu pegar Johnny e fazer uma maravilhosa sopa para me alimentar? Daria uma bela sopa aí para quem gosta de sopa. Jamais, irmãos. Então a gente percebe aqui nessa atitude um desespero muito grande. Mas sabe, a crise leva pessoas a cometer atos de desespero como esse. Talvez não cozinhando literalmente os filhos. Mas sabe o que eu percebo aqui? Que o Senhor me trouxe revelação hoje pela manhã, relacionada a essa atitude de desespero dessas mulheres. O Senhor me lembrou o Salmo 127, que diz que os filhos são herança do Senhor. Elas não comeram apenas os filhos, elas comeram uma herança. Você entende o que eu estou falando, irmãos? Elas não comeram apenas uma criança. Elas comeram as flechas que o Senhor depositou em suas mãos para serem lançadas. Esse mesmo texto aqui do Salmo 127
Diz que os filhos são herança do Senhor, que os filhos são como flechas na mão do arqueiro para serem lançadas. E felizes são aqueles que têm a sua aljava cheia de flechas. Flechas são armas poderosas. Nossos filhos são armas poderosas, queridos. E nós precisamos ter essa mentalidade, ter essa visão. Mas essas mulheres, elas comeram essas armas. Elas comeram a herança que o Senhor deu. Qual tem sido a sua atitude de desespero mediante a crise que você tem enfrentado? Seja qual for a crise que você está passando. Qual é a herança que Deus tem te confiado? Qual foi a herança que Deus colocou na tua mão? E você simplesmente deixou morrer. E você simplesmente engoliu, digeriu e está tudo bem, obrigado. É vida que segue. Isso é para nós refletirmos. Sabe, os nossos filhos também, eles são sementes. São eles que vão frutificar. São eles que vão gerar a nossa posteridade. São eles que vão garantir a nossa descendência. O Salmo 128, versículo 3 diz: os teus filhos serão como brotos de palmeira ao redor da tua mesa. Semente, querida. Fruto. Então a gente percebe que essas mulheres, elas comeram numa atitude de desespero, não apenas o filho, mas elas comeram aquele que iria dar posteridade, aquele que iria garantir uma geração, aquele que iria garantir uma descendência. Aquele que iria servir como broto de palmeira ao redor da mesa. O que você tem feito com a sua semente? Pense para você, o que é semente hoje? É para você pensar. Eu quero que você pense, vou até tomar uma água para dar tempo de você pensar. O que é semente para você? E o que você tem feito com essa semente? Você tem plantado ou você tem comido? Porque quem come semente não tem colheita garantida. Outra coisa que eu percebo aqui, né, que além delas comerem a semente e consequentemente terem comido a promessa, né, porque o texto aqui do Salmo 128 diz que os teus filhos serão como brotos de palmeira ao redor da tua mesa. Aí lá no versículo 6 tem uma promessa do Senhor para nós. Diz assim: verás o filho dos teus filhos. Verás. Isso é promessa de Deus. Daqui a pouco eu vou ver o filho da minha filha. Isso é promessa de Deus para a minha vida. Mas muitas pessoas, devido às crises, têm comido, tem devorado as promessas de Deus. Eu sei que você é uma pessoa que tem promessa de Deus para a sua vida. Irmão, se você é um crente de verdade, se você entregou sua vida a Jesus, eu sei que Deus deixou promessa para você, mas o que você tem feito com ela? Muitas pessoas têm esquecido das promessas, porque chegou diante de um tempo de crise e não consegue sequer lembrar das promessas. As promessas já não existem mais. Ei! Eu quero nessa hora te lembrar, as promessas de Deus para a tua vida são reais. Elas se cumprem. Mas você precisa superar as crises. As suas crises existenciais. O seu orgulho. Você precisa superar para você poder vivenciar as promessas de Deus para a sua vida. Mas o que nós temos visto hoje é muita gente devorando as promessas. Essas mulheres, elas devoraram a promessa que eram os filhos. Qual a promessa de Deus para a sua vida que você devorou? Que você digeriu, que acabou e que não existe mais? Outra coisa, queridos, que eu vejo aqui. Essas mulheres, elas fizeram aliança com a morte. Elas não cozinharam os filhos vivos.
elas precisaram matar o filho para cozer. E independente delas terem cozinhado vivo, eles não permaneceram vivos. O que eu vejo aqui? Um espírito de morte. Elas fizeram uma aliança entre si e disseram assim: hoje a gente come o meu, amanhã a gente come o teu. Isso foi uma aliança entre pessoas? Não. Eu não sei qual é a visão que você tem do reino espiritual, mas, querido, uma aliança como essa não significa uma aliança com pessoa, mas significa uma aliança com a própria morte. Quem estava ali sem elas perceberem, aplaudindo aquela atitude de assassinato, de assassinar a própria herança, de assassinar a própria promessa, de assassinar a semente que foi gerada no próprio ventre? Quem estava ali aplaudindo? O inimigo. O inimigo estava ali presente assistindo tudo. Mas elas fizeram essa aliança com a morte. Muitas pessoas, mediante a crise, têm feito aliança com a morte. E quando eu falo de morte, queridos, eu estou falando de morte mesmo. Muitas pessoas têm cometido suicídio nas crises. Porque se a pessoa não busca ajuda, se a pessoa não procura alguém para dizer assim, me socorre. Porque a gente percebe que uma dessas mulheres, ela foi pedir ajuda quando o filho já estava morto. E aí não tinha mais o que fazer. Muitas pessoas só vêm pedir ajuda quando o leite já está derramado, querido, depois do leite derramado. Agora a gente vai só amenizar ali, limpar o leite e acabou, derramou, já era. E muitas pessoas estão assim, no tempo de crise, atentando contra a própria vida porque não suporta a pressão, os medos, as dificuldades. E aí o diabo vem na mente e diz assim, é melhor morrer, não tem como conviver com isso. Quantas pessoas, queridos? Mas não apenas essa morte física, da pessoa atentar contra a própria vida, mas também morte espiritual. Esses dias de isolamento, esses dias fora do templo, fora do convívio com a igreja como um todo, muitas pessoas têm morrido espiritualmente, e isso é lamentável. Cristãos que estavam dentro da igreja fervorosos, dando aleluia, glória a Deus, e vamos pastor, e vamos fazer, vamos acontecer. Agora, onde eles estão? Mortos nas suas casas. Não tem mais força para ler a Bíblia, não tem mais força para orar, não busca mais a Deus, não acredita mais em nada. E muitos deles, você vai ver que morreu de fato, é quando voltar, é quando tiver o culto do retorno, que eles nem aqui vão pisar, porque já morreram espiritualmente. Porque fizeram aliança com a morte no momento da crise. Querido, cuidado. Cuidado, a crise, esse tempo de crise tem revelado muita gente. Esse tempo de crise, sabe, Deus tem falado muito comigo, mostrado quem eu sou, a minha realidade. E eu tenho dito, Deus tem misericórdia de mim. E eu tenho trazido à minha memória aquilo que me dá esperança, para permanecer firme. Mas essas mulheres, elas resolveram fazer aliança com a morte. Que tipo de aliança você tem feito nessa crise? Qual tem sido a sua atitude de desespero? Pessoas que têm abortado sonhos, aliança com a morte. Pessoas que têm abortado projetos, aliança com a morte. Pessoas que têm abortado ministério no tempo de crise, porque não sabe esperar em Deus, porque não sabe confiar no Senhor. Isso é aliança com a morte. Mas o Senhor, através do autor de Hebreus, no capítulo 9, versículo 15, diz assim: por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança. Aleluia. Para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que Ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança.
Eu quero dizer para você que tem feito aliança com a morte, você que tem abortado, você que tem tido pensamentos de morte física, você que tem pensado numa atitude de desespero em tirar a própria vida. Eu quero dizer para você, querido, o Senhor Jesus, Ele morreu por você e Ele renova uma aliança eterna contigo hoje, se você quiser. Você que tem feito aliança com morte, sabe, deixando morrer, abortando os teus sonhos, abortando teus projetos, abortando o teu ministério. O Senhor vem para você hoje e diz assim: ei, Cristo, Ele é o mediador de uma nova aliança para você, porque você foi chamado pelo Senhor. Você só precisa querer. E eu quero encerrar, não vou falar sobre o profeta, que o profeta aqui teve um papel louvável. Terça? O pastor está dizendo que terça-feira no Tadeu eu falo sobre o profeta. Então eu vou encerrar falando sobre os doentes, os leprosos, que se arriscaram para sobreviver. Queridos, foi uma atitude louvável daqueles homens. Eles estavam diante da morte. Eles estavam diante de morrer ou morrer. E eles disseram assim: se a gente entrar na cidade, a gente morre. Se a gente ficar aqui no portão do lado de fora, a gente morre. Então vamos se arriscar para tentar sobreviver. Que atitude nobre. E eram apenas doentes. Mas muitas pessoas nessa crise não têm se arriscado para sobreviver. A gente vê, né, e nós louvamos a Deus pela vida dos nossos médicos, pela vida dos enfermeiros. Todo o pessoal aí da saúde que tem se colocado como linha de frente diante dessa crise que nós estamos enfrentando, essa crise da saúde. Esses homens e essas mulheres têm se colocado como guerreiros, se arriscando para salvar vidas, mesmo sabendo que podem morrer. Nós estamos aqui, essa semana uma discípula minha ligou para mim e disse: pastor, eu estou tão preocupada com a senhora. E eu falei: comigo, filha, o que foi? Eu já pensei, né? Meu Deus, será que ela teve um sonho, uma revelação de alguma coisa? Deus vai falar agora, né? Mas eu senti assim o cuidado, o carinho. E ela falou: pastor, eu estou tão preocupada com a senhora. Eu estava aqui conversando aqui em casa, porque a senhora é do grupo de risco, pastora. Porque eu tenho um problema respiratório, eu uso bombinha, eu uso inalador, eu tomo remédio. Então, quando o clima muda, eu fico com crise de asma. Então, eu tenho um problema que me coloca nesse grupo de risco. E ela disse: eu estou tão preocupada, pastora, porque a senhora tem essa sensibilidade no pulmão. Então, a senhora é do grupo de risco. E a senhora fica indo para o culto, a senhora faz gabinete com as pessoas, a senhora recebe muita gente na igreja, e é um entra e sai. E eu fico em casa preocupada com a senhora. Filha, muito obrigada pelo seu carinho, Deus está cuidando de nós. Mas alguém precisa se arriscar. Tem pessoas, quantos pais de família, para trazer o sustento para casa, têm se arriscado na rua, queridinho, trabalhar, mesmo sabendo que estão correndo risco, mas eles precisam trazer o sustento para casa. Mas quando se trata de reino, não é todo mundo que quer se arriscar. Se arriscar para levar o sustento para a família é muito fácil, né? Ou talvez não, né? Talvez também nem seja tão fácil. Mas se arriscar pelo reino, se arriscar por vidas que não é o próprio sangue, que não é a própria carne, que não é um parente próximo ou um amigo próximo. Não é todo mundo que quer. Né? E a gente vê aqui na atitude desses homens, né? Eles se arriscaram para sobreviver. E tem pessoas que nem para sobreviver se arriscam. Ei, se é para você sobreviver, se arrisque em acreditar um pouco mais. Se arrisque em confiar um pouco mais. Ah, pastor, mas é porque é difícil confiar em Deus, é difícil ficar esperando quando a gente não vê esperança. Se arrisque um pouco mais, é pela tua sobrevivência.
Sabe outra coisa que eu aprendo aqui com esses homens, com esses leprosos? Eles foram a resposta de Deus para a sua geração. Eles foram a resposta de Deus. Quando a gente lê o capítulo 7, o versículo 1, Eliseu falou: ouçam a palavra do Senhor. Não era uma palavra de Eliseu. Eliseu não disse: ouçam as minhas palavras. Ele disse: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. Olha a promoção. Essa foi a palavra do Senhor, uma promessa do Senhor, uma resposta do Senhor, uma imposição do Senhor sobre algo que estava por vir. E quando aqueles leprosos encontraram aquele arraial dos arameus, e eles começaram a se fartar, e eles começaram a pegar coisas para si, e começaram a guardar, garantir algo para eles. Eles pararam, no versículo 9, eles disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Esse dia é um dia de boas notícias, e não podemos ficar calados. Se esperarmos até amanhã, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo para o rei. Olha que atitude nobre. Essa atitude desses homens trouxe a resposta de Deus. A resposta que Deus, daquilo que Deus tinha falado através da boca do profeta. No versículo 16: então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha, veja o que Eliseu tinha profetizado, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendida por 1 peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Aqueles homens, aqueles leprosos, eles foram a resposta de Deus para a sua geração. Num tempo de crise, eu e você, se nós quisermos, nós podemos ser a resposta de Deus para a nossa geração. Mas muitos têm escolhido se acovardar. Muitos têm escolhido fazer aliança com a morte. Muitos têm escolher um culpado para culpar pelas suas próprias crises, para apontar como um culpado por aquilo que ele está passando. Muitos têm tido a atitude daquele rei, outros têm tido a atitude daquele capitão, outros têm tido a atitude daquelas mulheres. Mas eu louvo a Deus pela vida dos profetas que têm se levantado em tempo de crise para profetizar em nome do Senhor. Eu louvo a Deus por a vida daqueles que, mesmo fracos, mesmo sendo desacreditados pela sociedade, têm sido a resposta de Deus para a nossa geração. E você? Quem é você em tempo de crise? Quem é você em tempo de crise, querido? Você tem confiado no Senhor e na força do seu poder? Nós cantamos hoje aqui, confiando em nosso Deus e no seu eterno amor, não seremos abalados. Mas às vezes nós estamos cantando isso, mas dentro de nós, o que bate é o coração daquele rei incrédulo, sem esperança, sem fé. A Bíblia diz que nós precisamos confessar com a nossa boca, porém nós precisamos crer com o coração. Não adianta nós cantarmos que confiamos no Senhor e em meio à crise nós estamos tendo atitudes de desespero, de falta de fé, de engano, de morte, abandonando tudo, porque a crise chegou. E agora aquilo que estava ruim, aquilo que já estava adormecido dentro. Sabe, tem pessoas que têm determinadas doenças e elas ficam ali escondidas.
E de repente leva uma queda, de repente acontece uma situação e aquela doença é revelada. Muitos estão assim, sendo revelados. Queridos, que nós possamos orar e dizer: Senhor, eu decido confiar em Ti, mesmo no tempo de crise. Eu decido confiar em Ti, no Teu amor, no Teu poder. Eu sei que o Senhor está trabalhando no meu caráter. Trate comigo nesse tempo. Mude, Senhor, as minhas raízes, mas me sustente, porque eu quero continuar. Mesmo que tudo esteja difícil. Querido, o Senhor disse: pode 1000 cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. Nós precisamos liberar a palavra de fé, ser conduzido pelas promessas de Deus. Leia a Bíblia, encontre as promessas de Deus para a sua vida e siga sendo guiado pela luz do Senhor, pelas promessas do Senhor para a sua vida. Confie no Senhor. Eu quero orar por você nesta hora. Pai, no nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra. Sabemos que a Tua palavra nos sustenta, é o que nos mantém de pé, Senhor. Deus, e nós queremos permanecer, mesmo em tempos de crises, mesmo, Senhor, passando por momentos tão difíceis. Nós não queremos, Senhor, abortar aquilo que o Senhor nos deu. Nós não queremos comer a semente. Nós não queremos comer as promessas do Senhor para a nossa vida. Nós não queremos fazer alianças com a morte. Nós não abrimos mão do nosso ministério. Nós não queremos abrir mão do Teu chamado para a nossa vida, Senhor, porque o tempo está difícil, porque as coisas não estão fáceis. Nós decidimos permanecer. Deus, eu oro pelos meus irmãos que estão em casa, que estão sendo ministrados pelo Teu Espírito Santo agora. Eu oro, Senhor, por permanência. Senhor, que eles saibam quem eles são em Ti, que eles tenham atitudes que glorificam o Teu nome. Senhor, mesmo aqueles que estão fracos, aqueles que estão, Senhor, tão esquecidos pelos outros, aqueles que estão se sentindo, Senhor, incapazes, mas que eles possam ser a resposta do Senhor para essa geração, que eles possam ser uma resposta do Senhor para este momento de crise, que o Senhor possa se revelar, Senhor, através da vida deles, trazendo provisão para aqueles que estão necessitados, trazendo ajuda, trazendo milagre, sendo a manifestação do Senhor. Ah, Deus, eu oro para que o Senhor possa estar levantando pessoas que estejam dispostas, Senhor, a, Senhor, se colocar como linha de frente, pessoas que estão dispostas a se arriscar pelos outros, porque confiam em Ti. Nós não queremos ser hipócritas. Nos ajuda, Senhor, a permanecer firmes em Ti. Nós não queremos, Senhor, falar com os nossos lábios, mas o nosso coração está enganado. Pai, no nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a ser como esses homens que mesmo, Senhor, correndo risco de morte, eles se arriscaram para sobreviver. E, Senhor, isso custou, Senhor, bonança para o Teu povo. Isso trouxe a resposta do Senhor para aquela nação. Senhor, nós queremos ser essas pessoas que vai se arriscar para trazer alimento, para trazer provisão, para trazer fé, para trazer esperança para aqueles que estão desesperançados. Senhor, no nome de Jesus, nós decidimos, nós confessamos com a nossa boca e cremos com o nosso coração que nós vamos permanecer firmes no Senhor. Senhor, nós queremos ser como um monte de Sião que não se abala. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a permanecermos como pessoas fiéis, como pessoas íntegras que glorificam o Teu nome, Pai. No nome de Jesus,
Eu abençoo a vida desses irmãos que estão em casa agora. Que eles recebam do Senhor um novo ânimo. Que eles recebam do Senhor o brotar da fé, do amor, da esperança, da coragem para enfrentar as crises. Sem, Senhor, olhar para os lados, mas olhando apenas para Ti. Que eles se coloquem como filhos amados do Senhor. E que eles recebam, Senhor, a nova aliança que o Senhor trouxe para nós lá na cruz. Em nome de Jesus, que eles se alianciem contigo outra vez. Senhor, em nome de Jesus, eu oro agora, Senhor, para que as pessoas que quebraram aliança contigo, eu oro, Senhor, agora por pessoas que fizeram alianças erradas, alianças com morte. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor possa estar tocando seus corações e que eles possam estar se realiançando contigo, quebrando toda aliança com a morte, quebrando toda aliança, Senhor, com aquilo que não é teu e renovando a aliança contigo, no nome de Jesus. E eu oro por proteção sobre a vida dos meus irmãos e eu declaro a tua bênção sobre cada lar, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a sua vida, querida. Aleluia, que palavra tão profunda e poderosa. Então, terça-feira ela até pode continuar para falar do profeta. Queridos, eu quero orar pelos aniversariantes dessa semana. Eu estou com o nome de algumas pessoas aqui. Me perdoe se eu não citar seu nome, mas Leidiane completou ano ontem. Raíza, Ana Messia também. Essa semana Pretinho, Givanilson, né, completou ano também. Girlene, Naomi completou ano essa semana também. Então eu quero orar por esses irmãos e a todos quantos tiverem também completado ano, que faz parte da nossa igreja. Eu não citei, mas sinta-se amado e abraçado também em nome de Jesus. Senhor, abençoa a vida desses irmãos tão preciosos, nossos irmãos que completaram ano essa semana, que fazem parte dessa igreja. Nós os amamos tanto, são ovelhas tão preciosas. E eu oro agora, Senhor, pedindo a sua bênção sobre a vida deles, em nome de Jesus. Derrama sobre eles, Senhor, a tua paz, o teu amor, e que cada dia eles possam experimentar, Senhor, mais do Espírito Santo. Que esse seja o melhor ano de suas vidas até hoje, em meio a tudo isso. Que o Senhor esteja os abençoando no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o amor do Pai e a comunhão com o doce Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Todos dizem amém. Que Deus abençoe sua vida. Tenha uma semana de vitória. Fazei discípulos de todas as nações, aonde houver trevas que haja luz. O mar é grande, vamos partir. Lance suas redes ao mar. Chegou a hora, não dá pra esperar. Esse é o tempo, chegou o momento, vamos conquistar. Se não for você, quem será? Se você não for, quem irá? Ouço o chamado do semeador, eis-me aqui, Senhor. Se não for você, quem será? Se você não for, quem irá? Ouço o chamado do semeador, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor.
haja luz. O mar é grande, vamos partir. Lance suas redes ao mar. Chegou a hora, não dá pra esperar. Esse é o tempo, chegou o momento, vamos conquistar. Se não for você, quem será? Se você não for, quem irá? Ouço o chamado do semeador, eis-me aqui, Senhor. Se não for você, quem será? Se você não for, quem irá? Ouço o chamado do semeador, eis-me aqui, Senhor.